Olá, muito boa tarde. Eu sou o Pedro Tomás Ngonga, atualmente aluno da Universidade Federal de Brasília, UNB, no quinto semestre do curso de Relações Internacionais. E hoje eu venho cá apresentar o meu parecer mediante as eventualidades, né, que têm ocorrido nessa última semana entre os Estados Unidos, Irã e o Israel, certo? Então, é denominado Operação Fúria Total pelos Estados Unidos da América em conjunto com o país Israel, uma operação militar que foi desencadeada no território do país Irã, que culminou, né, teve como resultado a morte do líder religioso e o líder máximo desse mesmo país, o Ali Khamenei, né, que tem muita influência, teve muita influência em seu território, principalmente em termos de revolução islâmica. Tá? Permita-me dizer que este ato não só vai abalar a estrutura política mundial, mas também a estrutura econômica mundial. Tá? Como sabemos, o Irã é um país que tem como nas suas principais fontes a venda do petróleo, tá? E diante desse tumulto, né, político, ou essa guerra que vai culminar, é claro, na paralisia de compras ou, nesse caso, exportação desse mesmo bem que é o petróleo, que vai, nesse caso, vai fazer com que atinja o pico, né, mundial no valor de cada barril. E nós temos consciência de que quando o petróleo está sendo vendido no mercado internacional por um valor muito expressivo, né, muito alto nesse caso, é um benefício, né, maior para aqueles países que dependem maioritariamente da receita do petróleo para estabilizar a sua economia. Como, nomeadamente, temos Angola, em África, a Nigéria, é claro, a Venezuela também, que até está aí nesse governo de transição, que não sabemos o certo que tipo de transição é essa, em que o regime se mantém e apenas faz-se uma mudança de líder. Tá? Ou seja, como eu ia dizendo, né, além do benefício que esse pico do valor do petróleo vai desencadear através desse conflito entre os Estados Unidos da América, Israel e o Irã, que é um dos países que também faz a venda do petróleo a nível do mundo, do benefício que isso vai trazer para os países que dependem somente da receita do valor do petróleo, vai também trazer um malefício, né, nesse caso, para aqueles países que tudo eles exportam. Ou seja, podemos aqui simplificar, Angola é um país que maioritariamente depende do petróleo para tudo, para o soja, para tudo, para o pagamento de funcionários do Estado. Graças ao petróleo, Angola é um país meramente bem estruturado. Tá? Então, mas há um outro pormenor, Angola exporta petróleo ou vende petróleo e Angola importa tudo, tá? Tudo em outros países. Angola importa agulha, importa linha, importa arroz, importa quase tudo. Ou posso arriscar dizer tudo. Então, nesse caso, Angola teria um déficit, porque os países que importam petróleo, ou melhor, compram o petróleo para a produção desses mesmos bens, vão ter que gastar mais, porque o valor do petróleo está muito mais acima. E, nesse caso, automaticamente, os bens, né, ou melhor, os bens finalizados, ou nesse caso, a produção que vai ser feita com esse mesmo petróleo que foi comprado em países que vendem o petróleo para o mercado internacional, né? Na compra desses produtos acabados, ou seja, combustível, se for para comprar agulha, que é fabricada com a ajuda do petróleo em maquinários, porque o petróleo geralmente é o combustível do mundo, para que as grandes indústrias comecem a trabalhar. Então, essas mesmas indústrias, na hora de revender os produtos acabados, vão revender num valor também superestimado. Então, nesse caso, Angola ganharia muito
vendendo petróleo caro e também sofreria muito ao comprar os produtos acabados para esses mesmos países. Tá? Então, isso é só um ponto sobre o que pode desencadear, né, esse conflito entre Irã, Estados Unidos da América e Israel. O segundo ponto que eu posso assim dizer que está sendo ignorado pelo mundo todo, é ouvir o posicionamento de vários países europeus, que o ato de, vamos assim dizer, o ato contra a humanidade, quando vem de um país que detém ou é detentor da hegemonia política mundial, é vista como um ato normal. E quando vem de um país como, por exemplo, uma Somália, um ato de desumanização, né, é visto como o pior dos crimes do mundo. É claro, os Estados Unidos da América bombardeou o Irã com o intuito de que o Irã não poderia obter, ou não pode obter nenhuma bomba nuclear. Certo, está certo. Mas acredito que existem outros meios para que isso seja levado a cabo. Existem o setor diplomático dos Estados Unidos da América, que poderia muito bem enviar esses meios diplomáticos, sentarem numa mesa, tal como nós, internacionalistas, sabemos, e conversar, né, sobre esse mesmo assunto. Existe, até eu sei que existe um acordo, só me escapa o nome, sobre bombas nucleares, que inclusive o próprio Irã e os Estados Unidos da América estão juntos nesse mesmo acordo. Tá? Acredito que seja um acordo mundial, em que vários países estão dentro, sobre não obtenção ou não fabricação, né, das bombas nucleares. Então, eu acho que deveriam usar este meio para que todos os países sentassem à mesma mesa e juntos chegassem a uma conclusão. Porque o bombardeio não culminou somente na morte do Ali, né? O Atolai, não culminou somente na morte desse mesmo homem, mas também atingiu uma escola com mais de 70 pessoas, segundo o relato. Alguns relatos dizem 40, outros relatos dizem 60 ou 50 e tal, e outros até 80 pessoas foram mortas. Era uma escola só para meninas. E esse ato, essa barbaridade contra a humanidade está sendo ignorada. Nenhum país europeu conseguiu se posicionar e pôr esse tópico como o foco do seu discurso quando foram pedir cautela aos Estados Unidos da América mediante a ação. Então isso sempre vai acontecer. No dia que os Estados Unidos da América decidir que eu vou atacar a França, vou bombardear a França, ele vai bombardear. E na mesma os países europeus, a coisa que vão fazer é pedir cautela. Não conseguem se posicionar. As políticas internacionais não são feitas só para fracos, não. São feitas para todos nós. Dentro do cenário geopolítico, todos os países são vistos de formas iguais. Não importa a sua dimensão territorial, não importa a sua capacidade econômica, não importa a sua hegemonia ou posicionamento no mundo. Todos os países, todos os presidentes são de igual maneira e igual modo. Então, nós precisamos ter isso na nossa consciência, como futuros diplomatas, como futuros internacionalistas e como futuros analistas políticos do cenário internacional. Tá? Então, eu ainda creio que o diálogo é sempre a melhor forma de se resolver qualquer situação, seja ela mais caótica que for, né? Sempre o diálogo arranja uma brecha para se resolver. Então, daqui fica o meu apelo para as grandes nações, né? Tanto como as pequenas nações. Se posicionem no mundo, posicionem-se como países que vocês são. Não olhem para alguns como gigantes, não. Olhamos todos, para todo mundo, como um ser humano que somos de maneira igual. Olhamos para cada Estado como Estado que somos de maneira igual. Olhamos para cada presidente como representante do seu povo que são de maneira igual. Todos os presidentes devem ser respeitados e devem ser bem recebidos, bem direcionados e bem aclamados por qualquer entidade mundial. Tá? Não devemos excluir este com este, porque de África não vamos cuidar bem, não vamos tratar bem. Porque dos Estados Unidos da América vamos dar colher de cordialidade e todo o respeito do mundo. Então, eu ainda acho que o diálogo é o melhor cenário do mundo, tá? Como diplomata que somos. Então, esse é basicamente o que eu pude trazer aqui para vocês,
Espero de alguma forma ter ajudado e passado alguma informação relevante. E de qualquer maneira, eu voltaria a estar aqui para comentar sobre outros assuntos e sobre futuros eventos que vão surgir desse mesmo princípio, né, que foi a Operação Fúria Total dos Estados Unidos da América e o Israel contra o Irão. E pronto, eu sou Pedro Tomás e muito obrigado por estar aí a ver esse vídeo.